Avaliação da aprendizagem em processo, terceiro bimestre, quarto ano do ensino fundamental, matemática. Questão 1. Observe abaixo o mapa do bairro de Breno. Breno saiu de sua casa, virou à esquerda, entrou na segunda rua à esquerda e em seguida virou a primeira rua à direita. De acordo com esse mapa, onde Breno chegou? Então, aqui nós observamos o Breno em frente à casa dele. Ele está na mesma posição que você está agora assistindo esse vídeo. E olha só, vamos relembrar? Direita, esquerda, para frente e para trás. Então, nós vamos usar as nossas coordenadas para encontrarmos aonde foi que Breno chegou. Então, ele virou à esquerda, dessa posição que ele está. Ele virou na segunda rua à esquerda e, em seguida, virou a primeira rua à direita. Aonde ele chegou? Na escola, no hospital, no mercado ou na padaria? Questão 2. João disse que comeu a terça parte de uma maçã. Identifique abaixo qual fração representa a parte que João comeu. Então, ele comeu a terça parte de uma maçã. Qual dessas frações representa a terça parte? Questão 3. No estacionamento do restaurante Comida Brasileira, estão estacionados 72 carros em 12 fileiras com a mesma quantidade. Quantos carros estão estacionados em cada uma das fileiras? Então, nós observamos aqui uma configuração retangular. Nós temos o total de carros, 72 carros, e o número de fileiras, 12 fileiras. Nós queremos saber, então, quantos carros estão estacionados em cada uma das fileiras. Fazendo sua operação, você vai encontrar a sua resposta. Atividade 4. Observe na malha quadriculada abaixo o desenho da área do jardim de Maria, colorido em cinza. Cada quadradinho desse jardim representa 1 metro quadrado. Então, nós observamos aqui cada quadradinho, 1 metro quadrado. Qual é a área desse jardim? Aqui nós observamos, então, que o jardim é a parte pintada de cinza. Qual é a área do jardim? Questão 5. Observe no desenho abaixo a cartela de adesivos que Juliana comprou. Então, aqui nós observamos muitos adesivos. Observamos aqui na posição horizontal, letras. E observamos na posição vertical, os números. Qual é o adesivo que está na posição L3 dessa cartela? Letra L, número 3. Qual é o adesivo? Observe abaixo o chocolate que Camila comprou. Esse chocolate foi dividido em 3 partes iguais e Camila comeu uma dessas partes. Qual é a fração que representa a quantidade de chocolate que Camila comeu? Então, aqui nós observamos uma quantidade total de 3 partes e a Camila comeu somente uma parte. Qual é a fração que representa a quantidade que Camila comeu? Questão 7. Manuela recebe por mês R$ 20 de mesada de sua família. Ela decidiu juntar sua mesada por 3 meses para conseguir comprar um presente. Quantos reais Manuela juntou nesses 3 meses? Então, estamos falando de R$ 20 por mês e ela juntou por 3 meses. Qual foi o total, então, que Manuela conseguiu juntar? Questão 8. Observe na malha quadriculada abaixo o desenho do cercado dos porcos da fazenda de Marcos, colorido de cinza. Cada quadradinho desse cercado representa 1 metro quadrado. Então, aqui nós temos a representação do cercado de porcos da fazenda de Marcos. Qual é a área desse cercado de porcos da fazenda de Marcos? Qual é a área dessa região cinza? Questão 9. Ana, ao fazer a lição de casa, pintou a metade da figura que está representada abaixo. Qual a fração correspondente à parte pintada? Qual é a fração que representa, então, aqui a metade dessa figura?
em quantas partes ela foi dividida e em quantas nós podemos perceber que há pintura. Questão 10. Para organizar seu armário, Joana dobrou 42 camisas e as distribuiu igualmente entre 3 gavetas. Qual é a quantidade de camisas que Joana colocou em cada gaveta? Observamos então aqui o total de 42 camisas e que ela distribuiu. Essa palavrinha aqui é bem importante para a gente descobrir qual operação nós fazemos. Questão 11. O gráfico abaixo mostra a quantidade de brinquedos que algumas crianças levaram para a escola em um dia de comemoração. Então, aqui nós observamos no gráfico a quantidade de brinquedos que foram levados para a escola. De acordo com esse gráfico, qual é a quantidade total de skates e carrinhos que as crianças levaram nesse dia? Então, nós vamos observar a quantidade de skates e carrinhos juntas nesse dia. Questão 12. Observe abaixo Samuel e seus amigos em uma roda de leitura. Quem está à esquerda de Samuel? Vamos observar aqui onde está Samuel e nós queremos saber o nome de quem está à esquerda dele. Questão 13. Qual dos instrumentos abaixo Rodrigo utilizou para medir o tempo de duração de sua consulta médica? Então, qual desses instrumentos, então, ele usaria para fazer a medida de tempo de uma consulta médica? Observe no quadro abaixo a escrita por extenso de um número, 132. Qual é esse número? Vamos procurar, então, esse número do quadro aqui nas alternativas. Questão 15. O número 284 pode ser decomposto em... Então, aqui nós temos 284. Ele tem quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades? Então, nós vamos observar aqui qual é a alternativa que atende à decomposição do número 284. Questão 16. Observe abaixo as figuras geométricas. Aqui nós temos a figura 1, 2, 3 e 4. Qual dessas figuras é um cilindro? Então, uma dessas figuras representadas é um cilindro. Nós vamos marcar a alternativa que tem o número correspondente ao cilindro. Questão 17. Com os algarismos 4, 7 e 5, Carlos escreveu um número em que o 7 vale 700 unidades e o 4 vale 40 unidades. O número escrito por Carlos é... Então, nós temos que observar aqui qual dessas alternativas atende ao que Carlos escreveu. Um número que vale 700 unidades e o 4 que está valendo 40 unidades. Que número é esse? Questão 18. O resultado da operação 312 vezes 23 é... Então, nós vamos fazer o cálculo e anotar, então, o resultado que você encontrar. Questão 19. Observe na tabela o resultado de um concurso de redação que Luiz participou. Então, aqui nós temos os participantes e os pontos que fizeram. De acordo com essa tabela, qual foi o participante que tirou a nota 78 nesse concurso de redação? Então, tem um participante que fez 78 pontos. Quem é esse participante? Questão 20. As partes pintadas na figura abaixo representam que fração do todo? Então, para descobrirmos qual é a fração que essa parte pintada representa, nós vamos primeiro observar quantas partes estão pintadas e qual é o total de partes que temos nessa figura. Questão 21. No momento em que o relógio da sala indicava o que se vê na figura, Marcos tratou logo de ligar a televisão, pois sabia que seu desenho animado preferido iria começar. O desenho que Marcos esperava ansiosamente começar iniciava às... Então, ele está começando em qual horário? Vamos observar aqui no relógio o horário que está escrito aqui, inclusive, em uma das alternativas. Questão 22. Ao final de um jogo, Lucas estava com 245 pontos
e Jussara com 135 pontos. A diferença de pontos entre os dois jogadores era de... Então, aqui nós observamos a quantidade de pontos de Lucas e de Jussara. Para calcular a diferença, existe uma determinada operação que nós fazemos para descobrir, então, a diferença de pontos entre eles.